em mente, né? O que é a diferenciação celular? Olha só, quando a gente tem aqui o momento da fecundação, o espermatozoide com aqueles cromossomos, né, junto com o óvulo, vai formar uma célula que é chamada de zigoto, e essa célula tem uma alta capacidade de diferenciação, né? Essa célula que vai sofrer sucessivos processos de divisão celular, sucessivos processos de diferenciação, irão dar origem aos tecidos, às células especializadas, né? Então, é o que nós chamamos de célula totipotente. Célula totipotente, que a gente chama também de células tronco, né? Célula totipotente, célula tronco, pluripotente, são essas células indiferenciadas, mas que têm todo ali o potencial para desenvolver diferentes tecidos, certo? Então, mais uma vez aqui, fazendo o caminho, nós temos aqui o processo de fecundação, certo? Dando origem ao ovo. Esse zigoto, ele vai passar por um processo aqui de divisões múltiplas, formando células indiferenciadas, até passar por um processo, né, que a gente chama aqui de diferenciação celular, onde nós teremos a origem aqui das células dos diferentes tecidos. Só um minuto, pessoal, perdão, só um minuto. Prontinho, desculpa, meninas. Até o momento aqui deu para entender o que é diferenciação? Esses conceitos, célula-tronco, célula totipotente, né? Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Então, vamos lá. As células embrionárias são totipotentes, ou seja, possuem toda a informação genética necessária para a diferenciação e formação de diferentes órgãos. A definição da especialização, ou seja, o tipo de célula que será originada, ela ocorre nas fases iniciais embrionárias, né? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas quando a gente estuda desenvolvimento embrionário, tem aquelas fases gástrula, blástula, né? Então, é lá no iniciozinho do desenvolvimento embrionário, a partir da ativação genética e inativação de determinados genes, que vai definir qual tipo de célula que será formada para compor aquele organismo. E nós temos outros mecanismos, como a apoptose, que são fundamentais nesse processo. A apoptose, não sei se vocês já ouviram falar, mas a apoptose é o que eu chamo, anota aí no caderno, morte celular
programada, tá? Então, é um processo natural programado de apoptose. Morte celular programada, tá? Tanto que durante o desenvolvimento do câncer, né, você tem um problema justamente nesse controle da apoptose. Por isso que as células ficam se dividindo de forma indefinida. Eu queria destacar aqui um estudo que foi divulgado, que eu achei super legal, foi no ano passado, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, eles conseguiram criar, né, um coração a partir aqui dessa diferenciação celular, de células, essa manipulação genética, né, para possibilitar a diferenciação celular, e conseguiram formar em uma impressora 3D um coraçãozinho do tamanho do coração de um coelho, né? Então, tecido cardíaco e realmente funcional, tá? O incrível é que ele bate. Vocês chegaram a ver essa pesquisa? O que eles fizeram? Chegou a ver? Não. Eu vou te explicar o que eles fizeram. Super legal. Olha só. Eles pegaram um adipócito de um paciente. Então, adipócito é aquela célula de gordura, tá? Eles pegaram aqui o adipócito, que seria a célula de gordura ali de um paciente. Só que essa célula de gordura tem aqui o núcleo também genético, né? E tem aqueles genes ali, enfim. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram esse adipócito em laboratório e conseguiram fazer um processo como se fosse uma regressão, convertendo essa célula de gordura em uma célula totipotente, em uma célula indiferenciada. É como se fosse esse caminho contrário aqui, ó. Pegou uma célula já diferenciada, e aí, a partir da manipulação genética, foi convertendo em célula indiferenciada, e aí mudou o caminho, o processo de diferenciação, formando outro tipo de tecido, no caso, um tecido cardíaco. Super interessante, gente. Esse estudo foi legal demais. Então, pegou um adipócito, transformou em uma célula indiferenciada e depois, por manipulação genética, converteu essa célula totipotente em células musculares aqui cardíacas, em células cardíacas, colocaram o material em uma impressora 3D e conseguiram aqui, ó, imprimir um coração, né? E o incrível, ele é funcional, ele bate. Muito bacana. A partir de uma reprogramação genética. Isso abre uma série de perspectivas, né, para esse avanço da diferenciação celular e da manipulação genética, inclusive associado à fábrica de órgãos. Imagina, acabaria com problema futuramente. É claro que o desafio agora seria o quê? Interligar em um sistema, certo? Com todos os vasos, né, as artérias necessárias, integrar em um sistema circulatório, em um organismo, né? Mas isso abre perspectiva. Há 10 anos atrás era inimaginável pensar nisso, pegar uma célula de gordura, converter ela numa célula tronco, numa célula indiferenciada e transformar numa célula cardíaca e conseguir imprimir um coração, né? Isso era impensável. E hoje nós já temos isso, já existe, né? Já foi possível. Então abre assim uma perspectiva para que lá na frente, né, nós a partir dessa manipulação gênica, será que lá na frente, daqui a alguns anos, seria possível acabar com esse problema de falta de transplante, né? De órgãos para transplante, por exemplo, né? Uma pessoa que necessitaria ali
um órgão, de fazer um transplante, pegaria uma célula daquela própria pessoa, que poderia ser do tecido de gordura, uma célula adiposa, né, que não vai fazer falta, reprogramar geneticamente e conseguir converter aquilo em tecidos, né, diferenciados, formar órgãos que inclusive minimizaria a probabilidade de rejeição, uma vez que foi criado a partir da célula do próprio paciente. Então, tem uma série de perspectivas, é muito legal isso, né? E se dá por essa manipulação de genes, possibilitando aqui esse processo de diferenciação. Eu acho assim, esse caso super bacana, né? Porque quando a gente vê estudos com células tronco embrionária, estudo com células tronco de indivíduos adultos, às vezes pode parecer tão distante, né? Mas o tanto que isso avançou. Olha só, realizamos, aqui tem o pesquisador responsável, tá? Eu peguei nessa notícia aqui. Realizamos uma pequena biópsia de tecido adiposo do paciente. Removemos todas as células e as separamos do colágeno e outros biomateriais. As reprogramamos geneticamente para que fossem células tronco. Então, diferenciamos para que sejam células cardíacas e células de vasos sanguíneos. Sensacional! Esse coraçãozinho, ele é do tamanho... Deixa eu procurar o vídeo aqui, porque esse é muito legal, gente. Nossa, ele é do tamanho de um coraçãozinho de coelho. E o que eles ficaram impressionados é que realmente ele bate, né? Ele tinha ali os batimentos, as contrações, ou seja, um material funcional, né? Deixa eu colocar o vídeo aqui, tem um vídeo super bacana. Ô, Eu vou... Nayara, mas no caso, não daria para pegar essa célula que eles diferenciaram do adipócito em tecido embrionário e colocar como célula tronco, acho que na medula, para pessoa que não consegue andar mais recuperar? Não teria como, não? Sim, exatamente, mas são esses que são essas as perspectivas. É que que realmente você tem um avanço nesse sentido. Hoje nós já temos, por exemplo, já tivemos transplante de pele, né? A questão de regeneração, especialmente em pacientes que sofreram fortes queimaduras, utilizando ali tecidos provenientes desses estudos com células tronco, né? Então, é justamente isso, é exatamente isso. Mostra como que tem avançado esse tipo de estudo, né? Deixa eu colocar aqui em vídeos. Como que tem avançado esses estudos? Eu vou colocar aqui uma reportagem que mostra um pouquinho desse processo. Mas é possível sim. Hoje a gente tem, inclusive, já tem casos assim bem-sucedidos de transplante no caso de pele, né? Que foi proveniente aí de célula tronco. Lembrando que nós temos dois tipos, aquelas células embrionárias, né? Que foi essa que eu passei para vocês o exemplo aí na células que estão ali presentes no tecido embrionário. E na nossa medula óssea, nós temos também essas células tronco. Então, inclusive, nós temos, né, desenvolvido aí vários estudos nesse sentido. Deixa eu colocar aqui para vocês, tem um videozinho dessa pesquisa. É super legal, gente. Eu acho isso sensacional. Que mostra que aqui, ó, como que foi feita essa impressão 3D do órgão.
Vocês estão conseguindo ver? É bem rapidinho, sim, mas só para ilustrar. Sensacional, né? Ai, gente, eu achei o máximo. Essa pesquisa, esse coraçãozinho de coelho, eu achei assim, nossa. O protótipo do coração tem 3 centímetros de diâmetro e levou 3 horas para ficar pronto na impressora 3D. Para produzir o órgão, cientistas israelenses usaram células de gordura de um paciente que foram primeiro transformadas em células tronco e depois modificadas para dar origem a tecidos cardíacos e vasos sanguíneos. O próximo passo do estudo é fazer com que as células se comuniquem para que seja possível bombear sangue. O modelo é o primeiro produzido artificialmente com tecidos humanos no mundo e ainda é experimental. Mas no futuro, a intenção é que as impressoras produzam partes da estrutura cardíaca e até corações em tamanho maior, aptos para transplantes. Se eu tenho a possibilidade de fazer uma impressão 3D usando o tecido biológico do próprio paciente, eu consigo 2 coisas. Primeiro, essa válvula é de tecido natural, então o organismo não vai reagir contra ela. E segundo, e tão importante quanto, eu vou conseguir imprimir personalizada para o tamanho do paciente que eu estou tratando. Segundo os cientistas, em 10 anos as impressoras de órgãos devem estar presentes em hospitais do mundo todo. No Brasil, pesquisadores do Instituto do Coração testam uma técnica semelhante para criar vasos sanguíneos artificiais, com a intenção de produzir músculos cardíacos. Mas o uso mais comum da impressão 3D na área da saúde é para fazer próteses sob medida, que substituem ossos, por exemplo. Em São Paulo, este laboratório encontrou mais uma utilidade para a tecnologia. A peça reproduz o osso do paciente com todos os defeitos. Esse tipo de modelo serve principalmente para planejamento cirúrgico. O cirurgião ele consegue, antes de fazer a cirurgia dele, treinar o procedimento que vai ser feito, validando tanto a segurança que ele tem em fazer, como selecionando melhor os materiais como placas, parafusos, tamanho de prótese baseado nessa peça. Na Universidade Federal do ABC, os pesquisadores aproveitaram a impressora 3D para criar moldes de mamas de silicone para pacientes que fizeram mastectomia usarem como enchimento no sutiã. Este é o scanner corporal desenvolvido pela própria universidade. Tem que ficar parado aqui enquanto gira. No início, o equipamento era utilizado para fazer avaliação de percentual de gordura e problemas de postura, mas agora também serve de base para as próteses. Em apenas 15 segundos, já é produzida uma imagem tridimensional que pode ser recortada e enviada para a impressora. Nos casos onde apenas uma mão é removida, a gente espelha a mama restante, E no caso, se eventualmente, se tiver algum caso onde se perdeu as 2 mamas, a gente tem que encontrar um modelo na nossa base de dados que seja similar àquele biotipo da paciente. Legal, né, gente? Gostaram? Sim. Muito bacana, né? Eu acho sensacional. E aqui, notícia boa, o Pitágoras, a nossa unidade, comprou uma impressora 3D. Os professores, foi nesse ano agora, um pouquinho antes da gente entrar em quarentena, chegou lá e todo mundo ficou babando assim na impressora 3D, pensando nas possibilidades, né? Todos os professores olhando assim na sala, né? Ai, para qual laboratório que vai? Quando que a gente pode mexer? Mas muito legal, é algo assim que faz parte do nosso dia a dia, já está assim amplamente difundido, né? É muito bacana. Ai, tô doida para mexer nessa impressora 3D. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu acho muito legal esse exemplo, que assim veio de uma forma bem leve o que é esse processo de diferenciação, né? Então, gente, aqui, isso que eu queria mostrar, esse enfoque mais prático, né, e essas perspectivas futuras, mas quando a gente pensa assim na embriogênese em si, na formação do embrião, nós temos diferentes fases, né? Então, de
divisão celular, a própria gastrulação, e aqui depois que ocorre aqui a organogênese, que seria a formação dos órgãos, né? Onde você tem essas células diferenciadas que irão formar os diferentes tecidos. Então, é a partir desse tipo de conhecimento, quando você sabe, né, qual tipo de fase que ocorre aqui a diferenciação celular, né, baseado nesses conhecimentos da natureza mesmo, desses conhecimentos do desenvolvimento embrionário e dos processos de divisão celular, é o que possibilita esse tipo de estudo, né, você conseguir fazer a manipulação genética, não só das células tronco embrionárias, que existe uma certa crítica em relação a isso, né? Uma certa questão, uma polêmica em relação a aspectos bioéticos, mas esse processo de desdiferenciação celular utilizaria células do próprio tecido do paciente para recompor os seus órgãos. Então, do ponto de vista bioético, né, porque como vocês sabem, tem muitas críticas associadas com o desenvolvimento dessas pesquisas com o embrião, né? E como que abre, assim, uma nova perspectiva para a área de diferenciação genética. Eu acho super legal. Nesse sentido, gente, quando eu falo aqui, eu retirei do próprio livro de vocês, mas para dar essa resumida aqui, quando eu falo do processo de diferenciação celular, né, tem uma série de fatores. Então, só para reforçar aqui, a diferenciação depende de fatores como a expressão gênica, por isso que é possível em laboratório nós ativarmos e inibirmos determinados genes a partir desse processo de regulação. Sinais hormonais, né? Então, nós temos aquele processo de sinalização, né? O nosso sistema endócrino atuando aí nesse crescimento e nessa diferenciação celular. A própria questão da matriz extracelular, se tem algum tipo de fármaco, algum tipo de toxina, contato com as células vizinhas. Então, tem uma série de fatores que no nosso organismo, né, naturalmente vai propiciar e vai regular essa diferenciação celular. Esse processo, então, vai alterar a forma da célula. Nós vimos ali no comecinho, depois quando a gente tiver nossa aula prática, a gente vai ver lâminas de diferentes tecidos, né? Mas é importante, na nossa aula de microscopia, é importante vocês terem em mente que essa diferenciação celular é o que possibilita essa especialização, né? Então, olha só, a célula, o neurônio, uma célula nervosa, ela é totalmente diferente de uma hemácia, que não tem núcleo e está associada com o transporte de gases, que é totalmente diferente de uma célula muscular, que está associada com o processo de contração e relaxamento dos músculos. Então, essas especificidades de cada célula, levando em consideração que todas têm aqui o mesmo material genético, está associado com essa ativação e inibição de determinados genes, né? E outros fatores que vão possibilitar essa diferenciação. Certo? Então, vamos lá. Esse processo vai alterar a forma da célula, seus produtos, a sua estrutura. Tem células que têm mais mitocôndria, tem células que têm mais complexo de Golgi, tem células que têm uma quantidade de água maior ou menor, uma forma diferenciada, né? Isso tudo está associado com o papel da célula e a função que ela vai desenvolver naquele tecido, né? Nesse sentido, a diferenciação, quando eu falo em diferenciação celular, ela está intimamente relacionada com o quê? Com a expressão gênica. Tudo isso que nós temos falado nas nossas últimas aulas. A expressão da informação genética. Apesar de possuir muitos genes, uma célula expressa uma parte deles, né? Então, alguns deles são ativados e é o que dá origem aí às especializações. Ao começar o processo de diferenciação celular,
né, que vai especializar as células, nós temos uma série aí de modificações morfológicas, bioquímicas nessas células, né? Então, a gente vê esse modelinho celular, célula eucariótica, mas na prática não é assim que a gente vê, né? Não é essa célula aqui toda, né, com a mesma quantidade de mitocôndria, de organelas, não. Cada célula vai ter uma forma bem específica associada com a sua função. Nesse sentido, durante o processo de diferenciação, existe, né, um importante mecanismo para auxiliar essa diferenciação, eliminando células que não são mais úteis ou células que apresentaram algum defeito durante essa diferenciação, que é a morte celular programada, que a gente chama de apoptose, tá? Então, presta atenção. A apoptose, ela é um dos mecanismos auxiliares durante esse processo de diferenciação. Para que o processo de diferenciação seja eficaz, são necessários outros mecanismos, como a apoptose ou a morte celular programada, que age eliminando as células que não são mais úteis. Procedimento essencial para a vida. Deu para acompanhar, meninas, essa questão? O que é a diferenciação celular e o que é a apoptose? Como que ela está associada com a regulação gênica? Deu para acompanhar? Alguma dúvida? Pensou em algum comentário? Não? Então, agora eu deixo uma perguntinha para vocês. Qual que é a diferença de apoptose e necrose? A apoptose é um processo fisiológico, mas ele também pode levar a um processo que não seja fisiológico. Já a necrose, ela é um processo patológico, que vai ser por causa de alguma isquemia, por causa de alguma hemorragia, ou por causa de alguma doença, tipo a tuberculose, pode levar a uma necrose. Muito bem! Muito bem! A necrose, você tem danos celulares, não é feito de uma forma programada, né? A apoptose é a morte celular programada. Então, você tem, inclusive, essa contenção, né, do material que está sendo degenerado. Tem todo um mecanismo para evitar que libere para o líquido extracelular toxinas. A apoptose é um processo programado. A necrose, não. Né? A necrose é realmente associado aí com patologias, né? A apoptose, então, é um tipo de autodestruição celular ordenada. Vou marcar aqui, ó, importante. Autodestruição celular ordenada com uma finalidade biológica, né? Tem ali, demanda certo gasto energético, etc. Ao contrário da necrose, né, que é ali uma degeneração sem esse controle, sem essa organização. A apoptose envolve uma série de alterações morfológicas da célula, que vai levar à inativação e fragmentação dela. Ao final do ciclo, não extravasa conteúdo tóxico para o meio extracelular. Ou seja, a apoptose não causa dano tecidual. A necrose causa dano tecidual, porque não é programado, né? E é realmente um fenômeno patológico, tá? Os restos celulares na apoptose, esses restos celulares serão fagocitados, né? Serão englobados, digeridos ali, então nós temos a ação ali dos próprios lisossomos. Tá meio ruim de escrever aqui, mas dos próprios lisossomos, né? Você tem uma atuação lisossomal nesse processo aí de fagocitose,
desses restos celulares, e isso, né, evita aí esses danos às demais células do tecido. Então, a apoptose pode ocorrer em virtude de estímulos fisiológicos normais, né, quando é útil para manter aí o equilíbrio interno do organismo. Ou ainda, por causas patológicas, quando você tem um descontrole nesse processo de apoptose. Lembra que eu falei do câncer? Eu mostrei o videozinho para vocês que o câncer está associado com essa falta aí de controle no processo de apoptose, né? Que você tem aqueles problemas na sinalização e a célula que deveria sofrer apoptose não sofre. Então, se você pode ter também alguns tipos de patologias, né, que levam ali a essa alteração no processo de apoptose, ou até mesmo se tem ali algum tipo de antígeno, né? Algum tipo de toxina e ativa determinados hormônios, opa, hora de autodestruir essa célula. Então, é um mecanismo aí de controle, né? É um processo de morte celular programada, fundamental para o nosso organismo, tanto no processo de diferenciação celular, como durante aqui a regeneração. Aquelas células que tenham determinados danos, né? Vamos supor, teve um dano aqui causado por uma determinada toxina, né? Ou um vírus. Toxina ou um vírus. Causou um dano naquela célula, né? Uma vez que haja esse reconhecimento, é ativado, então, o processo de apoptose no sentido de controlar, né, essa proliferação dessa célula que está danificada, né? Então, é um processo ali natural de reciclagem e regeneração celular. Aqui, só para fechar, então, né, como que acontece essa apoptose, você tem uma série de mudanças na morfologia celular, né? Então, olha só, tem uma retração da cromatina, formam prolongamentos aqui da membrana celular, formando aqui, né, os prolongamentos cada vez maiores, o que dá origem a corpos que nós chamamos de apoptóticos. Cada corpo desse será digerido ali, né, pelo processo de fagocitose e tendo essa lise, esse controle, essa destruição programada desse corpo celular, tá bom? Meninas, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Alguma dúvida, algum comentário? Alguma dúvida?